diria que Donald Trump seria a favor das criptomoedas, protetor do Bitcoin? Bitcoin deve decidir eleições nos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem 46 milhões de usuários adultos ativos de criptomoeda que podem decidir as eleições americanas. Pô, como assim? O Trump não morre, né? Ele sofre atentado e o Bitcoin dispara. Então não deve ter nada a ver. Eu sei que é natural você pensar isso, mas tem que pensar que quem compra e vende Bitcoin são pessoas retardadas. E essas pessoas, elas agem por impulsos como esse. Elas entendem que o Estado é a coisa mais importante. O Estado manipula tudo e quando o Estado vai fazer alguma coisa numa direção, essas pessoas tendem a comprar ou vender. The federal government has almost 210,000 Bitcoin, or 1% of the total supply that will ever exist. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin. Right? 50 mil para a Câmara e 80, 90 mil dólares para o Trump. Por isso que muitos bitcoiners estão torcendo pela vitória do Donald Trump. The President of the United States. The U.S. President is Donald Trump. Olá, criptomaníacos! Tudo bem com vocês? Porra, alegria, alegria! Tem que fazer vídeo hoje? Não tem que fazer vídeo nenhum, pô. Já falei tudo que ia acontecer, já aconteceu. O que é pra falar hoje? Ah, o Donald Trump ganhou. Ganhou. Fechou. Deu like. Se inscreveu. Bom final de semana. Ih, hoje é quarta, né? Sei lá, pra mim é final de semana. Vou até beber uma cerveja aqui pra dar um gás. E tem cerveja boa, IPA. Ó, canequinha do Bitcoin. Alta histórica, 76 mil dólares. Que isso, gente? Isso aqui é o quê? R$500 mil? É por aí, R$500 mil por Bitcoin. Ou qualquer coisa do tipo. Um brinde. Tá, falaram que eu tenho que gravar o vídeo. Então vamos gravar o vídeo. Caso você não saiba, o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. E você aí que é uma lesma paralítica ou um novato, provavelmente está falando: mas o Bitcoin não deveria não ter relação nenhuma com o Estado. Então, por que ele sobe quando Donald Trump é eleito? O Donald Trump está fazendo o Bitcoin subir? Não! É exatamente o contrário. O Donald Trump venceu graças ao Bitcoin. O Donald Trump adotar Bitcoin foi o que levou ele à vitória. E eu provo isso para você de diversas formas. Primeiro, Donald Trump não foi o único pró-Bitcoin eleito nos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Como a matéria na tela mostra para você, 262 candidatos pró-Bitcoin foram eleitos. Isso é o maior número da história. Então, muitas pessoas favoráveis ao Bitcoin e às criptomoedas foram eleitas nos Estados Unidos. O Donald Trump não falou bem do Bitcoin, não adotou o Bitcoin por nada. Ele que não gostava, do nada passou a gostar do Bitcoin. Claro que não. Ele tem acesso aos números, aquilo que o eleitorado espera dele. E 15% dos americanos hoje são investidores de criptomoedas. E foi exatamente adotar criptomoedas, adotar Bitcoin, que fez com que ele conseguisse virar esses votos e vencer, portanto, as eleições. Mas talvez você ainda não esteja convencido de que 262 candidatos mais o presidente terem sido eleitos foi devido à adoção do Bitcoin. Então, vou usar outros exemplos de adoção recentes. Por exemplo, uma empresa desconhecida no cenário global chamada MicroStrategy, notem aqui o gráfico da MicroStrategy até 2020, como não tinha nenhuma movimentação. A ação da MicroStrategy não cheirava nem fedia, só andava de lado aqui quando de repente ela decide adotar o Bitcoin.
E aí o gráfico começa a ficar maluco. Ela tem um mega pump ainda em 2020, como vocês estão vendo aqui, né? Justamente após a adoção do Bitcoin. Depois ela passa por um bear market, como a gente conhece, né, em 2022 lá com o Bitcoin e com as criptomoedas. E ela também tem uma queda de preço, mas ainda num patamar muito acima do que ela tinha antes da adoção do Bitcoin. E agora, como vocês podem ver o gráfico da MicroStrategy, ela já vale muitas vezes mais do que valia lá atrás, né? Uma coisa completamente fora do padrão. Ela acaba de passar, por exemplo, o valor de mercado da Ford, uma empresa centenária americana, um dos símbolos dos Estados Unidos. Agora, a MicroStrategy, que não era nada antes de adotar o Bitcoin, se torna uma grande potência americana. De 2022 para cá, a Ford perdeu 60% do seu market cap, do seu valor de mercado, porque ela se manteve fiel ao dólar. Ela botou a sua confiança na moeda americana. Por outro lado, a MicroStrategy multiplicou o seu valor de mercado em 45 vezes desde a adoção do Bitcoin. É esse o impacto do Bitcoin numa empresa? Ou você acha que é o contrário? Que o Bitcoin subiu por causa da MicroStrategy? Claro que não. O Bitcoin salvou a MicroStrategy, levou a MicroStrategy à vitória. Assim como levou o Donald Trump à vitória. E o que dizer de El Salvador, um país que adotou o Bitcoin? Será que o Bitcoin subiu por causa de El Salvador ou El Salvador está crescendo, está vencendo graças à adoção do Bitcoin? Essa matéria de maio desse ano diz que planos de Bitcoin e inteligência artificial podem aumentar o PIB de El Salvador em 10 vezes até 2029. Mas os efeitos já são imediatos, como a própria matéria diz. O PIB de El Salvador era de 32 bilhões de dólares em 2022, um aumento de mais de 30% desde que o presidente atual assumiu o cargo em junho de 2019, de acordo com dados do Banco Mundial. El Salvador detém 5.764 bitcoins em seu tesouro no valor de 396 milhões de dólares, marcando um aumento de 58% em relação ao seu preço médio de compra. Isso lá em maio, né? Agora esse valor já é muito maior. Essa valorização do tesouro de El Salvador é muito maior. Graças ao quê? Graças à adoção do Bitcoin. Portanto, não se engane, o Bitcoin não está subindo por causa de Donald Trump. Donald Trump subiu, Donald Trump venceu graças ao Bitcoin. E quando isso acontece com ele, acontece com a MicroStrategy, acontece com o El Salvador, nós temos comprovações de que uma ferramenta, de que uma moeda chamada Bitcoin é necessária para te levar à vitória. Isso valoriza essa ferramenta, valoriza esse dinheiro. Se essa estratégia funciona para empresas, para países, para políticos, para todo mundo, o que vocês acham que vai acontecer? Ela vai ter uma maior demanda ou uma menor demanda? Uma maior demanda. Todos querem Bitcoin. E isso vai levar à valorização do ativo. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade para quem acompanha o canal Criptomaníacos. Eu falo isso praticamente todos os vídeos, mas as pessoas teimam em duvidar. A lavagem cerebral que você sofre do Estado continuamente, desde que é criança, desde que entra lá na escolinha do MEC, né, que vai te passando aquela pauta lá de que sim, nós temos um contrato social, o Estado vai controlar tudo, a moeda estatal e tudo mais, isso dificulta você a ter a coragem de largar essa porcaria que é destrutiva. Mesmo vendo que empresas, políticos, países que adotam Bitcoin progridem em escala surreal. Você viu 45 vezes de valorização na MicroStrategy. De 2020 para cá. Será que a sua vida melhorou 45 vezes de 2020 para cá? Eu duvido. Mas você ainda tem tempo de mudar isso. E aproveitando a Black Friday, na semana que vem, nós vamos fazer uma promoção de Black Friday aqui no canal. Vou pegar tudo que a gente tiver de produto, de curso, seja lá o que for, e vou dar um desconto de 80%. Pronto, 80%. Mas para isso, você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Corre lá, tá no comentário também, vou colocar. Entra no grupo de WhatsApp, semana que vem, descontos de 80% nos nossos produtos. E você que já é cliente da Criptomaníacos vai ter descontos ainda maiores. Combinado? Link na descrição.
E bem, não foi somente o Bitcoin que disparou ontem, várias criptomoedas subiram, em especial a Dogecoin, aquela moeda que está ligada, de certa forma, ao Elon Musk, que está ligado, de certa forma, ao Donald Trump. Então, já que o Elon Musk está ligado e o Donald Trump venceu, a moedinha queridinha do Elon Musk disparou. A Dogecoin teve uma super disparada, eu previa que isso ia acontecer, então eu entrei alavancado em 50 vezes na Dogecoin, no único momento em que isso deu errado. Sim, eu também conto minhas derrotas aqui no canal. Eu entrei na Dogecoin quando ela estava batendo ali, sei lá, 18 centavos, alguma coisa assim. Ela deu uma subida, eu cheguei a fazer aqui um desempenho fantástico. Não realizei, falei, vai subir muito, vai subir muito. Ela corrigiu rápido e fez a única correção realmente funda exatamente até o ponto onde eu fui liquidado. E a partir dali, voltou a disparar com tudo. E eu perdi aí na brincadeira, sei lá, uns 10 mil reais. Mas nada demais para quem está ganhando muito mais do que isso com a valorização do Bitcoin e das outras criptomoedas, né? Mas é interessante a gente notar como o mercado funciona, como o mercado mais fácil de você analisar, né? Pô, era muito óbvio que a Dogecoin ia subir. Se o Elon Musk está ligado ao Donald Trump e o Donald Trump estava liderando. Então, assim, era um ganho fácil. Eu errei o timing, mas a ideia foi boa. E esse aqui é um maravilhoso gráfico de 1 hora do Bitcoin. Notem a subida incrível do dia 4 para agora, né? Ele estava valendo 66 mil dólares e agora já bateu em 76 mil dólares. Estamos falando de 10 mil dólares, pessoal. Quase 60 mil reais num período curtíssimo de tempo aqui para aqueles que entendem o poder que o Bitcoin tem. Eu abrindo de volta aqui o meu gráfico semanal, vai ficar evidente para vocês que aquilo que foi falado no canal, né, a bandeira de alta, prevista há muito tempo aqui no canal, há muitos meses eu falo dessa bandeira de alta, ela fez o movimento perfeito, né? Ela teve o rompimento de bandeira, reteste sobre bandeira e explosão de preço, como eu sempre comentei com vocês, e muitos fizeram piada, né? Muitos falaram que tá maluco, Bitcoin vai cair para baixo dos 50 mil dólares. Pessoal, é análise técnica. Tem gente que fala que não serve para nada. Para mim, tá servindo. Está servindo para você também. Não esquece de deixar o like aí, porque colabora bastante com o meu trabalho, tá? E se inscreve no canal também, caso não seja inscrito, para não perder oportunidades como essa. Está falando de uma oportunidade aqui. Olha só, o Bitcoin saiu lá de baixo dos 25 mil dólares, formou toda essa bandeira e agora já está acima dos 75 mil dólares. Enquanto tem gente aí investindo em CDI e Bovespa, pelo amor de Deus. O que acontece com essas pessoas é que elas são liquidadas. Aqueles que apostam contra o Bitcoin são derrotados continuamente. A matéria da Blocktrend explica isso, né? Após vitória de Trump, Bitcoin renova a máxima histórica e liquida maior volume de ursos desde 2021. Urso é aquele que aposta na queda, na baixa, porque o urso ataca de cima para baixo. Já o touro, que simboliza o mercado de alta, ele ataca de baixo para cima, entendeu? E existe um motivo para todo esse otimismo por parte do mercado, em especial o mercado tradicional, né, os ETFs. Olha só, o Donald Trump fez uma promessa de campanha de que ele iria demitir o atual presidente da Comissão de Valores, né, da CVM americana, a SEC, que é o Gary Gensler, que é contrário ao Bitcoin e às criptomoedas. Então, o Donald Trump já disse que vai demitir esse cara. A demissão desse cara e colocar alguém pró-cripto no lugar favorece muito os investidores de Bitcoin. E é por isso que o ETF, né, o ETF de Bitcoin, todos os ETFs começaram a comprar um volume recorde de Bitcoin na data de hoje. Em somente 20 minutos da abertura do mercado, mais de $1 bilhão foram comprados pelos ETFs. Ou seja, um recorde, tá? Nunca vimos uma compra tão rápida, depois subiu para quase $3 bilhões negociados, né, ao longo do dia, como você pode ver na postagem do Cauê Oliveira, e eu nem sei quanto tá agora, quanto fechou, tá, pessoal? Mas com certeza um dos valores mais altos da história. E com uma subida tão forte, o Bitcoin já é o 9º ativo mais valioso do mundo, passando a Meta, passando o Facebook, né? Uma gigante do mercado, e se aproximando aqui da prata, que está na 7ª colocação, muito próxima nesse momento, né? Estamos falando aí de 200 bilhões, 300 bilhões para o Bitcoin ultrapassar a prata, enquanto o ouro é o ativo mais valioso, está lá no topo com 18 trilhões. Mas não duvidem da capacidade do Bitcoin de ultrapassar o ouro muito antes do que você esperaria. E eu posso falar isso baseado na compra dos ETFs. Se você comparar o crescimento dos ETFs de Bitcoin contra os ETFs de ouro, você vai ver que é uma velocidade muito maior. E rapidamente o Bitcoin tende a alcançar
o ouro, né, que é o Bitcoin dos primórdios, o Bitcoin do passado. O ouro hoje não tem as mesmas características, a mesma escassez, a mesma segurança do Bitcoin. Então é uma questão de tempo, uma questão de lógica para o Bitcoin ultrapassar o ouro. E olha só, a gente está falando aqui de uma multiplicação de, 15 vezes no valor do Bitcoin atualmente. Então, para você pode parecer que já é tarde demais ter Bitcoin, mas não, pessoal. Estamos muito, muito distantes do real topo, do real valor que o Bitcoin possui. Como eu disse no vídeo anterior, o Bitcoin sobe independentemente do político que assume. Não tem relação com Trump ou com Biden. O Bitcoin sobe. Ele tende a subir após o halving. Isso é uma questão interna da rede do Bitcoin que gera uma maior escassez. E se a demanda é mantida constante ou ela sobe e a gente tem uma oferta menor, o preço vai subir. Não tem milagre. Mas é óbvio que quando a gente compara o preço do Bitcoin contra o dólar, contra o outro ativo, o que fizerem com o dólar acaba influenciando nessa cotação. Então vocês notem aqui nesse gráfico que tanto no Trump, né, na primeira eleição do Trump lá em 2016, quanto na eleição do Biden, na sequência nós tivemos uma valorização. Mas a valorização, o nível de valorização, ele é muito diferente. No Trump lá em 2016, o Bitcoin subiu 2.700% na sequência, até atingir um topo. Já no Biden foi muito mais tímido, né? A subida foi de somente 360% após a eleição dele. E agora nós temos novamente o Trump entrando no poder. Isso aqui, pessoal, pode acontecer por causa de medidas econômicas, por causa da forma que cada governo atua na economia. A gente percebeu aqui pelo histórico que quando o Trump assume, isso acaba sendo naturalmente mais favorável a ativos de risco. Só que lá em 2016 o Trump era contrário ao Bitcoin. E mesmo assim o Bitcoin subiu 2.700%. O que vai acontecer agora com o Trump favorável ao Bitcoin? Não dá para saber. Mas mesmo se a gente for conservador e falar, tá, não vamos nem pegar uma subida tímida como a do Biden, que foi 360%. Vamos fazer menos, né? Já que está crescendo o ativo, vamos ser conservador. Vamos considerar uma subida de somente 240%, bem inferior ao 360% da altinha que a gente teve no ciclo anterior. Onde a gente chegaria com o preço? O preço do Bitcoin atingiria inacreditáveis $250 mil neste ciclo. E analisando o gráfico mensal, a gente percebe que as coisas estão muito favoráveis. Aqui em cima vocês têm o preço e aqui embaixo a gente tem o RSI. E notem um cruzamento aqui, uma cruz dourada, né, um Golden Cross acontecendo no RSI, e todas as vezes isso aconteceu, marcado aqui pelas bolinhas amarelas com o dedinho, lá em cima vocês têm um impacto no preço também com os dedinhos. Notem que em toda vez que tivemos esse cruzamento, e foram várias e várias vezes, toda vez que tivemos o cruzamento, aconteceu uma mega disparada de preço na sequência. Em todas as vezes, pessoal. Não tem uma que falha. E esse cruzamento acabou de acontecer para o Bitcoin. Mas eu acho que você não está empolgado o suficiente. Então calma, pequeno gafanhoto, porque amanhã acontece a reunião do Fed, onde eles vão decidir a nova taxa de juros. É amanhã, pessoal, é amanhã. E olha só a previsão na tela. 99,6% de chance da gente ter mais um corte na taxa de juros. Mercado está analisando assim, 99,6% de chance de corte na taxa de juros. E o que acontece com o preço do Bitcoin quando a gente tem corte na taxa de juros? Essa aí você já sabe, eu deixo para você. Coloca no comentário, para quem não conhece, né? O que vai acontecer amanhã se tivermos corte na taxa de juros? Qual é a expectativa para a gente? Mas não me entenda errado. Se você é brasileiro, patriota, nacionalista, confia aqui no nosso governo, no nosso país, invista em real. Inclusive, essa desvalorização que a gente está vendo do real não é culpa do Lula. Já estamos achando um novo culpado. O culpado da vez é o Google. Olha aí, dólar a R$ 6,19? Claro que não. Google mostra cotação com erro em disparada e viraliza nas redes. Então, tava todo mundo animado, soltando foguete aí, já tava R$ 6,19 e, na verdade, foi algum erro técnico do Google, mas não é erro não, pessoal, é só uma previsão do Google. Eu não faço previsão para vocês aqui, o Google também fez. A gente já sabe que vai bater em 6,19. Ele só adiantou um pouquinho. Não se preocupa, vai bater em R$ 6,19. E como que eu sei disso? Eu sei disso porque nós temos agora um governo nos Estados Unidos que vai agir de uma forma, digamos, um pouco mais inteligente economicamente, e um governo brasileiro que está fazendo o seguinte, olha que incrível. O governo Lula prepara reajuste de até 30% em 2 anos para cargos comissionados, um impacto de 1
1,34 bilhão de reais. O governo estava falando que ia fazer corte. Ia fazer corte de custos. Olha que belo corte, um aumento de 30%. Isso aí vai impactar no valor da nossa moeda, assim também como essa próxima notícia, onde o preço da carne bovina volta a subir e brasileiro recorre a ovos e peixes, aponta a pesquisa. Então aquela ideia da picanha, da carne, não, pessoal, tá ficando caro para o brasileiro que está trocando aí pelo grande ovo. Porque, claro, não dá para ter dinheiro para todo mundo. Se o governo está aumentando em 30% o dinheiro para ele, alguém vai pagar essa conta e, claro, é o mais pobre, sempre. Mas o sofrimento é opcional. Se hoje nós temos uma moeda que não sofre com inflação e onde você não será roubado se for um pouquinho inteligente. Então é isso, pessoal. Sofre quem quer. Sofre quem quer continuar ligado ao parasita, né? Amando o parasita. Ah, o parasita é lindo, o parasita é maravilhoso, ele vai me salvar. Sofra as consequências. A cada novo iPhone, ele fica mais barato em satoshis, em Bitcoin. A cada ano que passa, a carne é mais barata para quem tem Bitcoin. A cada ano que passa, a gasolina é mais barata para quem tem Bitcoin. Faça a sua escolha. Antes de fechar o vídeo, eu quero trazer para vocês aqui um outro investimento que eu recomendei para vocês. Você queria diversificar. Eu falei, quer mercado tradicional? Compra MicroStrategy, compra ações da MicroStrategy. Mas como que eu vou comprar isso no Brasil, Guilherme? Eu falei, usa a QuantFury, parceira aqui do canal, onde você pode comprar ações americanas. E comprei, e vamos ver o resultado que eu tive. Faz pouco tempo, né, pessoal? Você deve ter o quê? 1 mês, 2 meses, não lembro. Pouco tempo que eu comprei as ações, tá aqui o gráfico da MicroStrategy batendo a alta histórica, e aqui na esquerda vocês têm o meu retorno do investimento, tá? Olha aqui, pessoal, 47% de retorno. Isso mesmo, pessoal. Comprei há pouquíssimo tempo MicroStrategy, ela disparou e era isso que eu esperava desse ativo. Então você pode diversificar, incluindo comprando aí ações do mercado tradicional e ter um resultado muito forte, claro, com a ajudinha do Bitcoin que está dentro dessa empresa. Se você tiver interesse em comprar ações, comprar ETFs, comprar criptomoedas sem pagar taxa nenhuma, use a QuantFury, o link está aqui embaixo, o QR Code está aqui para você apontar o celular, utilize para não pagar taxa. Hoje em dia, corretora não precisa mais cobrar taxa. Mas como que isso é possível? Como que essa corretora ganha dinheiro, Guilherme? Da mesma forma que corretoras multibilionárias dos Estados Unidos fazem. Por exemplo, você deve conhecer aí Robinhood, né? Robinhood não cobra taxa. A E-Trade não cobra taxa. A Charles Schwab não cobra taxa. Agora, isso não estava disponível para brasileiro, era somente para o mercado americano. E aí, a QuantFury trouxe para vocês a possibilidade de comprar, vender ativos sem pagar taxa. Ok, mas como que essas empresas fazem dinheiro? De duas formas. A primeira é como toda corretora faz dinheiro de verdade, que é na diferença entre o preço de compra e o preço de venda do ativo. Existe aqui um gap, existe uma diferença entre compra e venda, e essa diferença fica justamente com o corretor, ou com a corretora, no caso, né? Toda corretora funciona assim, com uma diferença. Muitas corretoras aumentam esse espaçamento, elas não usam o preço real de mercado, elas aumentam esse preço real de mercado para ganhar mais em cima de você. Isso não acontece na QuantFury. O valor que você vê ali é o preço real de mercado. E a segunda forma de fazer dinheiro é utilizando dados de sentimento de mercado dos trades que vocês todos fazem, os milhões de usuários da QuantFury, para eles utilizarem para si próprios, para os próprios investimentos, né? Algoritmos bem elaborados para identificar sentimento de mercado e ajudar a própria empresa a ganhar dinheiro com isso. Por sinal, muito em breve você vai poder utilizar esses próprios algoritmos criados pela QuantFury para investir. O nome disso é trading quantitativo. E a QuantFury trabalha justamente criando estratégias de trading quantitativo para o capital dela e muito em breve para o capital dos próprios clientes que quiserem utilizar essas estratégias quantitativas. Ficou claro? Como eu disse, o link está aqui na descrição para quem tiver interesse. Por hoje é só, muito obrigado e feliz alta histórica para todos vocês.